Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre família, sobre casal, sobre relacionamento. E a palavra de Deus, Deus é o Deus de família, Deus é o Deus da família, né? Foi Ele que criou a primeira família na Terra, Adão e Eva, foi Ele que criou. Ele criou o homem e criou a mulher. E Ele disse, não é bom que o homem viva só, falhei uma ajudadora, uma companheira. E nos dias de hoje é tão difícil uma família permanecer por muito tempo, um casamento durar por muitos anos, é tão difícil, é desafiador. Nós que vivemos dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, experimentamos isso, que é desafiador, um relacionamento a dois, um casamento, manter uma família de pé. E isso não é uma obra humana, eu quero dizer para você essa tarde, manter um casamento de pé, manter um relacionamento firme e de pé, e por anos, aquele casamento por anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos, é uma obra de Deus, é uma obra da nossa rocha, do Senhor. E Ele diz lá na palavra dele sobre isso, em Mateus 7, 24, o Senhor nos fala que existe 2 alicerces. Não sei se você já ouviu sobre esses versículos, mas eu estou aqui para trazer os versículos da palavra de Deus nas redes sociais, trazer os versículos da palavra de Deus e a palavra de Deus para aquelas pessoas que talvez nunca ouviram. Eu sei que muitos vão ouvir esse vídeo e já sabem, mas aqui o intuito de Deus é resgatar, é alcançar vidas, pessoas, famílias que nunca ouviram, nunca tiveram a oportunidade, talvez, de ouvir esses versículos. E é com muito amor, né, que eu estou aqui para fazer isso. Mateus 7, 24, então, vai dizer assim, Jesus fala, é Jesus que está falando no período que Ele esteve na Terra. Ele disse para os discípulos, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, a casa não caiu. Por quê? Porque havia sido construída na rocha. No versículo seguinte diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Isso é a palavra de Deus, e eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o que quer dizer essa palavra, né? O que Jesus está falando aqui? Quem é a rocha? Quem é a rocha? A rocha é um fundamento inabalável. Uma rocha, tu construir uma casa sobre uma rocha, é um fundamento inabalável. Tanto que quando nós vamos construir uma casa, a nossa casa, nós precisamos de alicerces, nós precisamos de coluna, de viga, de ferro, tanta coisa, né? E a rocha, no mundo espiritual, quem é a nossa rocha? É Jesus. É Jesus, é a palavra de Deus. Então é um fundamento inabalável onde a nossa casa, o nosso casamento, né? A nossa família precisa estar, como diz aqui, na rocha. Na rocha. Fundamento inabalável representa uma base sólida, que não se move, não se move. Vai vir a chuva, vai vir o dia de vento, vai vir o dia de chuvarada, o dia de tempestade, vão vir os problemas, vão vir os desafios, mas no Senhor é possível que essa casa se mantenha de pé, que esse relacionamento se mantenha de pé, que essa família permaneça no Senhor. Como? Como diz aqui, obedecendo os princípios do Senhor. Ó, quem ouve esses meus ensinamentos, então precisa ouvir os ensinamentos do Senhor, precisa conhecer a palavra de Deus, ouvir esses ensinamentos e colocar em
prática e colocar em prática. Porque todos os dias vão acontecer situações onde tu vai precisar renunciar à tua vontade. Tu vai precisar renunciar à tua carne. Como que tu vai fazer isso? Com a força do Senhor, com a força do Espírito Santo. Tu vai precisar perdoar, tu vai precisar se calar, tu vai precisar muitas vezes abrir mão da tua própria vontade em prol da vontade do outro, da vontade do esposo, de um filho, da tua família. Em prol do bem-estar da tua família, tu vai precisar abrir mão de muitas coisas que tu gostaria, pessoais tua. Então, é ouvir os ensinamentos do Senhor. E aonde estão esses ensinamentos? Na palavra de Deus. Sobre amar, sobre perdoar, sobre paciência, sobre persistência, perseverança, sobre fé, sobre não desistir, sobre olhar o outro pelo prisma de Deus. Porque Jesus, ele nos perdoa. O perdão dele sempre nos alcança. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E sempre que a gente erra, que a gente pisa na bola com o Senhor, vamos dizer assim, ele está pronto a nos perdoar. Nós vamos ali, pedimos perdão, ele nos perdoa. E a gente volta o relacionamento com ele. E assim são com os da nossa casa. Com o nosso esposo, com os nossos filhos, acontecem situações, mas nós, como o Senhor nos diz na sua palavra, nós temos que estar dispostos a abrir mão do rancor, da amargura, do ódio, da raiva, da vingança, da justiça própria, e estar dispostos a perdoar, assim como nós somos perdoados por Deus. Nós precisamos também exercer esse perdão sobre as pessoas. Então, isso é manter a casa sobre a rocha, é manter relacionamentos saudáveis, é manter os relacionamentos dentro de casa e fora de casa saudáveis. E a casa vai vir o vento, vai vir a chuva, e a casa vai estar sobre a rocha. Construir sobre a rocha significa ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus. Jesus não ensina-nos a revidar na mesma moeda. Jesus, ao contrário, ele diz que se a gente levar um tapa no rosto, dá o outro lado da face, né? Não é no sentido literal, mas é no sentido que muitas vezes as pessoas vão nos ofender ou não vão fazer aquilo que nós estávamos esperando, e nós vamos ficar magoados, e muitas vezes a gente se fecha, a gente se cala ou se emburra e não perdoa e guarda mágoa. E em cima dessa mágoa, aquilo vai aumentando. Quando vê, o casal se separa às vezes por poucas coisas. Então é necessário, é preciso perdoar, é preciso ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus sobre perdão, sobre amar, sobre também não criar expectativas em relação ao outro. Não ficar, criando expectativas e projeto em cima daquilo que o outro vai fazer. O outro tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que falar assim, tem que falar assado. Só vai dar certo se a pessoa fizer assim. Não, a nossa expectativa, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus diz que nós devemos esperar é no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. A nossa força, a nossa alegria, o nosso suprimento vem do Senhor. Então, não é o outro que vai nos fazer feliz, nós que precisamos fazer o outro feliz. Então, construir a casa sobre a rocha significa ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, garantindo resistência contra as tempestades da vida. Se tu fizer conhecer a palavra, buscar conhecer a palavra, conhecer os princípios da palavra de Deus e viver eles, praticá-los, tu vai criar resistência na hora da luta, na hora do desentendimento, na hora da diferença. Vai haver perdão, vai haver reconciliação. Não está tudo perdido. Se você está passando por uma separação, não está tudo perdido. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da restituição. Deus é o Deus que de um vale de ossos secos ele fez criar músculos, aí ele fez aqueles ossos voltarem a viver.
Então não está tudo perdido. Se você está passando por um vale de separação, por um vale de solidão, por um casamento rompido, por um casamento que terminou, não está tudo perdido para o Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível e não há, a Bíblia diz que não há impossíveis para o Senhor. Então, você pode também se chegar a esse Deus e buscar a restauração do seu relacionamento, da sua vida, da sua família, com todo o coração, com toda a sua força, porque o Senhor com certeza vai ouvir o seu clamor e vai estar agindo em seu favor. O outro versículo que diz: quem ouve esses meus ensinamentos, quem ouve e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo. É aquela pessoa que muitas vezes ficou magoada e não quer perdoar. É aquela pessoa que brigou com seu esposo, seu namorado, ou brigou com um amigo, ou com um filho e não quer perdoar. Não, desiste, não, esse aí não dá mais. Não, esse eu desisto, não tem mais jeito, vou seguir a minha vida, deixa pra lá. Mas a Bíblia não diz assim. Imagina, a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos. A Bíblia diz, tem um versículo que diz: ore pelos seus inimigos. Quanto mais pelas pessoas do sangue da gente. Família, filhos, irmãos, pai, mãe, esposo, esposa. Então não dá para ouvir os ensinamentos de Jesus, que é sobre amar, sobre perdoar, sobre ter paciência. Não quer sofrer, mas quem não quer sofrer vai ficar sozinho. E a solidão é um sofrimento. Existem os dois difíceis, como a gente ouve, né? É difícil manter um relacionamento, porque tu tem que abrir mão do teu orgulho, do teu eu, da tua vaidade, da tua vontade, muitas vezes, em benefício da família, em benefício do casamento, para manter um casamento, um relacionamento de pé. Mas é muito mais difícil, eu creio. Eu penso assim, é muito mais difícil a solidão. Não ter com quem tomar um chimarrão, não ter com quem sentar numa praça, não ter com quem chorar, não tem alguém para te fazer uma comidinha gostosa. Tem que ver qual dos dois difíceis nós vamos escolher, né? E a Bíblia já diz: quem ouve os ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem ou uma mulher sem juízo. Eu não estou sentindo te perdoar. Não, eu só vou perdoar se eu sentir no meu coração. Mas a Bíblia não fala que o perdão é emocional. O perdão é uma escolha. A gente não precisa sentir no coração para perdoar. A gente não precisa sentir no coração para liberar o perdão para alguém. Não. A gente precisa obedecer a palavra. E a palavra diz para nós perdoar. Perdoar. A palavra é clara. O perdão é uma ordem divina. Uma ordem divina, tanto é uma ordem divina que Deus deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele foi o exemplo vivo que morreu por nós para nos perdoar. Ele nos perdoou. O perdão vem de Deus. Então eu não tenho capacidade em mim de perdoar. Mas quando eu entendo que eu tenho capacidade em Deus, que quem me capacita para perdoar é Deus, é o Espírito Santo, torna-se mais fácil. Torna-se mais fácil. Eu posso chegar a Deus e pedir para Ele: me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar perdão, não estou conseguindo. E Deus vai ajudar. Porque Ele é o interessado que relacionamentos se mantenham, que famílias se mantenham, que casamentos se mantenham, que relacionamento de pais e filhos se mantenham, que os relacionamentos familiares se mantenham, os relacionamentos na igreja se mantenham. Ele é o maior interessado, porque o nosso Deus é o Deus do amor. Ele é o próprio amor, ele não tem amor, ele é o amor. Então, é isso, gente. A gente precisa seguir, ouvir, conhecer os ensinamentos de Jesus, os princípios. Eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias eu estou aprendendo. Então a gente precisa vir para a palavra, aprender, ter o coração aberto para pedir perdão para Deus, para voltar atrás. Deus me ajuda nessa caminhada.
E assim a gente vai construindo a casa na rocha, assim a nossa família vai ficando de pé, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tempestades, a tua família pode estar de pé. Não desiste da tua família, não desiste dos teus filhos, não desiste dos teus irmãos, não desiste do teu pai, da tua mãe, não desiste. Porque todos nós, quando a gente desiste de alguém, a gente está dizendo que é muito melhor que aquela pessoa. E nós não somos melhor que ninguém. O único melhor é Deus. O único que é o bom é Deus. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é fiel. O caráter dele não muda. Nós mudamos. As nossas emoções mudam, os nossos pensamentos mudam, as nossas escolhas mudam. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos em busca de sermos melhores a cada dia. E essa é a palavra que eu gostaria de trazer para você. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do bem mais precioso depois de Deus. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. É o nosso casamento, é a herança do Senhor, são gerações que vão vir ali. Pensa nas gerações, né? Olha só, eu e meu esposo, por exemplo, nós estamos há 32, 33 anos casados, temos 3 filhas, temos já 5 netos, temos 2 genros, olha quanto a família cresceu. E olha a geração que virá, que já está vindo aí, e quantos mais virão, é uma descendência. Mas essa descendência precisou de ter pessoas posicionadas. Para essa descendência se manter, precisou de Jesus nos resgatar das trevas, nos trazer para o reino dele, para o reino de luz. Hoje nós estamos no reino dele, fomos resgatados, fomos perdoados, fomos limpos. Hoje vivemos com ele, por ele e para ele. E hoje temos uma geração, temos uma descendência. Com certeza, se nós não tivéssemos sido atraídos e resgatados pelo Senhor, talvez o meu casamento não permanecesse. Porque o egoísmo, muitas vezes outras prioridades, que é o dinheiro, que é o trabalho, que é o que é teu, o que é meu, iam tomar o lugar no casamento, e o casamento não resistiria, porque não ia ter os princípios da palavra. E com certeza, talvez nós não estivéssemos mais juntos, mas porque Deus entrou na nossa família, porque Deus entrou na nossa casa, porque Deus olhou para nós e nos amou, nos perdoou, nos resgatou. Ele mudou a nossa história de derrota, de fracasso de família, de fracasso de casamento anteriores. Ele mudou a nossa história, ele mudou a nossa sorte, porque nós fomos atraídos, fomos escolhidos e resgatados. E o Senhor vem trabalhando todo esse tempo na nossa família, vem trabalhando todo esse tempo na nossa descendência. E isso está disponível para você também. Isso está disponível para quem o Senhor atrair. E com certeza, através dessa palavra, o Senhor vai tocar na tua vida. Vai tocar na tua vida, vai tocar no teu coração, vai tocar na tua descendência, na tua família. E eu já profetizo que Ele fará grandes coisas na tua família. Ele fará grandes coisas no teu casamento. Ele fará grandes coisas nos relacionamentos da tua família. Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Ele vai reconstruir o que precisa ser reconstruído. Ele vai restituir aquilo que foi perdido. Ele vai abençoar a tua família, a tua casa. E um versículo tremendo que eu tenho para finalizar esse vídeo é: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serão salvos. Então creia no Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus, busque conhecer a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensina não é pesado, não causa dano, não causa dor, causa alegria e resultado.
E resultado, porém, a casa não caiu porque havia sido construída na rocha. Na rocha, então a casa está de pé. O resultado é